Ok, pessoal, nessa parte da nossa aula, então, nós vamos abordar as chamadas fontes canônicas. Quando se trata de fontes canônicas, nós estamos falando, né, dos textos considerados inspirados pela tradição cristã e que foram recolhidos, né, no que nós normalmente chamamos de Novo Testamento. Em outras palavras, a gente tem, né, uma fonte, né, para a revelação, ou fontes, né, para o conhecimento de Jesus, que nos provém dos próprios textos sagrados. É importante que a gente faça esta observação de que, né, estas abordagens históricas são importantes para a compreensão, né, da figura histórica de Jesus, mas, em última instância, a verdade do Evangelho não se restringe à verdade histórica. Importante isso. Nosso ponto de partida foi aquele da Dei Verbo número 19, segundo a qual, né, os relatos sobre Jesus contidos nos evangelhos são de uma historicidade. Então, as tradições sobre Jesus não são lendas inventadas ou criadas, mas são fundadas nos acontecimentos, nos fatos, mas elas não têm a pretensão única e absolutamente de apresentar uma biografia de Jesus. Em outras palavras, quando se fala da verdade ou da verdade sobre Jesus Cristo, né, a partir das fontes canônicas, nós cristãos vamos bem além, né, de uma pretensão meramente histórica, porque a verdade da Cristo é uma verdade salvífica, né? Uma verdade que provém, portanto, da revelação divina, é claro, amparado, né, e, digamos assim, encarnada na história de Jesus, na história do cristianismo nascente. No entanto, esta verdade é para a salvação. E, em última instância, os elementos da historicidade, os critérios históricos ou historiográficos, eles não alcançam, né, não, digamos assim, não esgotam, né, toda a verdade salvífica do Evangelho, né, ou dos Evangelhos, ou das fontes canônicas do Novo Testamento. Esta é a lista dos livros considerados sagrados, inspirados, que a gente tem no Novo Testamento. Então, os cristãos, né, a partir de uma perspectiva de fé, leem no outro patamar, não desconsiderando, não eliminando, não apagando a historicidade, mas a partir desse alicerce aqui, descortina um outro horizonte, né, um horizonte de sentido que provém da revelação divina para a salvação da humanidade. É nessa perspectiva, então, que a gente tem a lista, né, dos textos do Novo Testamento. O Novo Testamento, né, como todos vocês certamente sabem, né, começa com 4 evangelhos, né? Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes 4 aqui são considerados canônicos, considerados inspirados, considerados como a mensagem salvífica, né, apresentando Jesus como salvação da humanidade. Certamente que cada um tem a sua perspectiva, né? A gente já teve a ocasião de mencionar que o evangelista, né, nesse terceiro estágio da formação do Novo Testamento, a gente falou muito sobre isso, né? Um estágio considerado primeiramente, né, do Jesus histórico, um estágio da pregação apostólica, no qual permanece ainda primordialmente, né, a pregação oral sobre Jesus, mas começa-se a escrever tradições, né, coleções, né, de ditos, de milagres, de parábolas, e um terceiro momento em que os evangelistas, bebendo, né, nos 2 estágios precedentes, recolhem todo o material para escrever, né, apresentar Jesus. E é claro que quando eles trabalham com esses elementos da tradição em parte já escrita, pouca coisa, menos, e em grande parte tradição oral, eles organizam este material de acordo com o escopo teológico. Então, o evangelista, né, ele né, a partir do século XIX para cá, dentro do cristianismo católico, se considera, os exegetas católicos consideram cada evangelista como uma espécie de teólogo que organiza o material de acordo com um norte, né, uma vertente teológica bem precisa, bem concreta, né? Caberá depois, no estudo das tradições dos evangelhos, descortinar quais sejam estes nortes teológicos, né, de cada um desses 4 evangelhos. E mais, quando cada um desses evangelistas, como teólogos, escrevem a sua obra, eles não escrevem, né, dentro de um escritório, né, fechados em si mesmos, mas eles organizam o material, selecionam, ampliam, né, organizam, tendo
também em mente, né, o destinatário primário. Destinatário primário é quem? É a primeira igreja, a primeira comunidade que o evangelista teve em mente ao escrever o seu evangelho. Então, assim, a partir do conhecimento que o evangelista tem das situações concretas daquela igreja particular, é que ele também, né, ajuntará, elaborará, ampliará, né, o material da tradição que ele recebeu, tradição oral, tradição escrita precedentemente. Então, cada evangelista tem o seu tino particular, porque é teólogo, porque organiza o material de uma certa natureza, de uma certa forma, e tem em mente, né, um destinatário bem concreto, bem preciso, possivelmente um destinatário que ele conhece muito bem, ou quem sabe até, né, um grupo do qual ele mesmo faz parte. Então, o evangelista, ele é parcial, né, nesse sentido. O cristianismo, ou a verdade, né, dos evangelhos, ela não tem pretensão de imparcialidade. Então, é um elemento que não se enquadra na historicidade. Por quê? O evangelista é uma pessoa de fé, é uma pessoa que crê em Jesus, é uma pessoa que é discípulo de Jesus, é uma pessoa que se preocupa, né, com o discipulado daqueles que seguem a Jesus dentro de uma igreja bem concreta, bem precisa. Então ele tem a sua pretensão e ele deseja, ou cada evangelista deseja, né, que você conheça Jesus, né, e conhecendo Jesus você se torne discípulo, né, e possa imitá-lo, né, para fazer parte da novidade do reino. Então o evangelista é parcial nessa perspectiva, né? Cada evangelista tem a sua característica peculiar. Então, assim, bem brevemente a gente pode falar. O primeiro evangelho é Mateus, né? O primeiro texto em absoluto do Novo Testamento, na ordem que aparece na Bíblia, é o Evangelho de Mateus, mas a gente já sabe que não é a ordem cronológica. A organização dos livros no Novo Testamento não segue a critérios cronológicos, né? Antes, né, do Evangelho de Mateus existem outros textos, né? O primeiro livro do Novo Testamento, hoje se sabe, se trata da primeira carta aos Tessalonicenses, a carta de Paulo, né, a igreja de Tessalônica. Então, assim, antes da escrita de qualquer evangelho, de qualquer texto evangélico, a gente já tem, digamos assim, o chamado Corpus Paulinum, o corpo, o conjunto dos textos da literatura paulina autêntica. Então, as cartas de Paulo, cronologicamente, as cartas autênticas ao menos, precedem a redação dos evangelhos. E dos evangelhos, hoje, ao menos a hipótese mais bem coerente é de que o evangelho mais antigo seria o evangelho de Marcos. Então, assim, se fosse seguir uma ordem canônica, os livros do Novo Testamento, se começaria com as cartas paulinas, né? E mesmo que se pensasse em se começar a partir dos evangelhos, se fosse seguir uma cronologia do surgimento dos evangelhos, se começaria com Marcos, mas não é o caso. Não é o caso, por quê? Porque o evangelho de Mateus foi colocado no início, porque ele começa, né, com o seu evangelho, que é exatamente essa proposta, né, de livro, né, da genealogia ou da origem de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então coloca Jesus, né, num contexto, né, da tradição judaica antigo testamentária. Jesus é filho de Israel, é da tradição de Israel, né, da tradição de Abraão. Suas origens remontam no quadro de Abraão, passando por Davi e se apresentando, portanto, como filho de Davi, né, através da linhagem de José, o chamado pai nutrício de Jesus. Para todos os efeitos, né, Jesus é o pai. José é o pai de Jesus, né, digamos assim, todos os efeitos de valor jurídico, né, de pertença ao seu povo, de pertença a uma tribo, né, da tribo de Judá, portanto, né, da tribo de Davi, né, o pai de Davi, Jessé, é um belemita. Jesus nasce em Belém da Judéia, no mesmo lugar. Então a gente tem, né, o começo do Novo Testamento com o Evangelho de Mateus, porque ele se liga profundamente à grande tradição, né, do povo de Israel, do povo da descendência de Abraão, né, da descendência dos patriarcas. Então é nesse contexto que o Evangelho costura muito bem com as tradições antigo-testamentárias. Então é importante essa perspectiva, né, do Evangelho de Mateus, que se liga muito melhor com as tradições antigo-testamentárias no conjunto da ordem
ordem dos livros, né, do Antigo Testamento, segundo estão dispostos na ordem, né, digamos assim, estabelecida na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, né, que coloca, né, digamos assim, o último dos textos do Antigo Testamento como o profeta Malaquias, né, Malaquias, que no capítulo 3, os últimos versículos, né, o último capítulo, o último versículo começa a falar, né, de um envio, né, de Elias para preparar o dia, né, da chegada do seu Messias, o dia da visita de Deus, né, o dia da manifestação de Deus. Então, assim, o Evangelho de Mateus se coloca toda a tradição antiga testamentária e se coloca nessa expectativa da chegada de um precursor, né, que preparará a chegada determinante de Deus. Okay? Próximo bloco, então, a gente conversa um pouquinho, né, sobre como o evangelista Mateus organiza o seu trabalho.